Olá pessoal, tudo bem? Como prometido, falando do tema ideologia política. Esse é o segundo vídeo de encerramento da pequena explanação sobre ideologia política. É um tema que muitas pessoas rotulam muito, mas cada um tem a sua opinião política, né? Esquerda, direita, centro, centrão. Como eu disse ainda há pouco em um outro vídeo, não confunda centro com centrão, né? É uma palavra que está sendo bem discutida aí no Congresso, né? Se você ficar atento nas informações, você vai entender. Então aqui é uma breve explanação sobre a ideologia política. Você, enquanto cidadão, rotula esquerda, rotula direita, rotula o centro e o centrão. Mas essa é a sua opinião política, é a sua ideologia política. Então cabe a você formular a sua opinião política, né? É direito do cidadão formular a opinião política dele. Mas vamos falar do rótulo referente à sociedade em relação à esquerda, direita, centro e centrão? Então vamos lá. Dentro da ideologia política, o centro ele é rotulado como uma pessoa que fica em cima do muro. Quando a pessoa diz, eu não sou esquerda nem direita, eu faço parte do centro, da minha opinião. Então essa pessoa é considerada uma pessoa que fica em cima do muro, uma pessoa que não tem personalidade, uma pessoa indecisa. E esse rótulo é muito em cima de quem não é esquerda nem direita, de quem faz parte do centro na opinião política. Ou seja, quem é do centro pega a opinião da esquerda e da direita e formula a sua própria opinião, né? E esquerda? A esquerda ela é rotulada como revolucionária, como descolada, como liberal. Alguns dizem que na esquerda tem vagabundo e maconheiro. Eu não concordo, mas muitas pessoas dizem isso. Cada um tem sua própria opinião e a opinião é para ser respeitada, né? E a direita? A direita ela recebe o rótulo de conservadora, de careta, de preconceituosa, né? Então, esses são os rótulos que a esquerda recebe, que a direita recebe, que o centro recebe, né? E a minha opinião em relação a isso é: não rotule a esquerda, não rotule a direita, não rotule o centro político, o centro na ideologia política. Não rotule. Formule a sua opinião, mas sem rotular, né? É um direito seu. Então, não rotule, nem se anule. Mude. Se você acha que é necessário, mude a sua opinião política. E o centrão? O centrão, em alguns casos, eles são comparados com o centro, né? Tem algumas pessoas que dizem que o centro ele se preocupa com os projetos próprios e com si mesmo. Essa não é a ideologia do centro político. Essa é a ideologia do centrão. O centrão é que se preocupa com si mesmo, com seus próprios projetos, né? Ele quer buscar vantagem em tudo. O centrão, o centro não, né? O centro é você mesclar esquerda e direita. E mesclando você vai formular sua própria opinião, como eu disse ainda há pouco, e procurar o que é melhor para o nosso país, né? Então, vamos dar continuidade às informações. Então, o que acontece? O centrão, ele queima o que é
de centro. Ou seja, é preciso você separar o que é centro e centrão. Para você ter uma ideia mais ampla sobre isso, eu aconselho você que leia Conceito Democrático. Aí você terá o que precisa realmente para formular sua própria opinião, né? E você tem que entender que o Brasil, ele é mais importante do que esquerda e direita, né? O Brasil sempre vai ser mais importante do que esquerda e direita e do que centrão, né? E você não tem que ser o centro das atenções falando de política. Você tem que ser você mesmo, você tem que ser consciente. E falando de consciência política, eu vou falar só um pouquinho disso para você agora. Então, pessoal, só falando de voto consciente, muitos eleitores, entretanto, não acreditam que seja possível mudar a história do país, né? E insistem na ideia de que a corrupção é inerente à política brasileira. Todavia, você tem que entender que as eleições do ano que vem, ela poderá mudar o futuro da nossa cidade, do nosso país. São 4 anos. E esse motivo é fundamental que cada eleitor faça a sua opção de modo consciente e com serenidade. O que é que eu quero dizer com isso? Que nesse contexto é necessário a gente entender que a República Federativa do Brasil, ela constitui-se em Estado Democrático de Direito. O que ele quer dizer com isso? Que todo poder emana do povo, que o exerce por representantes eleitos ou diretamente. Se eu não me engano, isso é no artigo 1º do parágrafo único da Constituição Federal de 1988. Então, o sentido da democracia ele está na possibilidade de que o cidadão exerça a soberania popular, né? Que ele consiga ter uma opinião universal dentro da política, né? Que ele escolha os seus governantes com sabedoria. O Brasil, ele é um país reconhecido pela sua ampla representatividade democrática. Então, cabe a você, leitor, buscar cada vez mais conhecimento e não se deixar levar por bandeira partidária, esquerda, direita, centrão, né, centro, né? Formule a sua própria opinião. Não se deixe levar pelo que você ouve em rádio, TV, né? As informações chegando para você de maneira aleatória. Formule sua própria opinião. Vote com consciência. Aí você pergunta, mas como alcançar essa consciência política na hora do voto? Você vai alcançar essa consciência política conhecendo o funcionamento do processo eleitoral brasileiro. Você vai entender o sistema por meio do qual os candidatos são eleitos. Você vai perceber que o legítimo é aquilo que é feito uma observância dentro da moralidade da disputa no pleito eleitoral, né? E a escolha dos seus representantes cabe a você. É muito importante que o eleitor procure se informar a respeito das ideias do partido político e do político no qual o candidato está afiliado, a ideologia partidária dele, ou seja, os seus propósitos, né?
a legenda que ele faz parte, que ele está diretamente ligado. E assim você vai formulando a sua opinião política com consciência. Só finalizando, pessoal, nós precisamos entender que, contudo, nem todo político é igual ao corrupto. Isso é fato. Existem candidatos, sim, interessados em promover uma mudança social e política, e por isso devemos buscar e conhecer as propostas do candidato e do seu partido, assim como o seu passado. Então, vá mesclando as informações da esquerda, da direita, né, e formule a sua opinião central. Não é a bandeira partidária que vai fazer a mudança no Brasil. É você com seu voto consciente. O meu nome é Ademir da Silva, graduado em administração, pós-graduado em docência do ensino superior. O meu objetivo é levar conhecimento até você. Conhecimento nunca é demais. Muito obrigado. Vote consciente. As eleições estão chegando.